Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje celebramos o sábado no tempo do Natal, antes da Epifania do Senhor. E entremos naquilo que a liturgia hoje tem a nos dizer e também a nos chamar ao seguimento de Jesus. Amanhã celebraremos justamente a Epifania e, dentro pouco, retornaremos ao tempo comum, logo após celebrarmos o batismo do Senhor. Entremos nas leituras de hoje. Comecemos uma vez mais pelo Evangelho de São João. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram a Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Há muita coisa que poderíamos meditar, mas nunca esgotaríamos o tema do Evangelho de hoje, até porque provavelmente aparecerá com outros evangelistas o chamado dos primeiros discípulos ao longo do ano litúrgico. O que temos a aprender hoje para a nossa vida com o chamado dos primeiros discípulos do Senhor? Primeira coisa que devemos de ter em mente, estamos em continuidade com o Evangelho de ontem, quando João anuncia que o Messias já está no meio deles. E agora, 2 dos discípulos de João estão ao seu lado e vendo Jesus passar, João diz: Eis o Cordeiro de Deus. Está aí o sangue que deve de purificar a humanidade. É ele que vocês devem seguir. Eu somente preparei o caminho para este momento, para que ele chegasse e realizasse a obra salvífica. Sou somente um servo. Basicamente, João está indicando agora o caminho que seus discípulos devem de seguir. E apenas ouviram isso da boca de João Batista. Os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Jesus se volta para eles, assim como se volta para nós, se estamos seguindo a Jesus. Eles apenas, sabendo quem era Jesus, começaram a se colocar a caminho. Fizeram caminho com Jesus ainda em silêncio, sem conhecê-lo. Não me lembro algo que realmente coloquei na meditação deste texto ano passado,
mas quando for o tempo oportuno, o Senhor me recordará. Devemos de ter presente aqui algumas coisas. Primeiro, seguem em silêncio. Por quê? Porque não querem, dizer assim, incomodar aquele homem que está diante deles. Querem simplesmente estar com ele, fazer caminho com ele, e não sabem como direcionar a palavra. Então, alguns intérpretes vão dizer justamente que esta frase que diz João e também André é justamente para começar um diálogo com o Senhor. Não sabiam como falar. E nem o conhecem ainda e o chamam de mestre. E ao longo do texto de hoje, nós vemos os diversos títulos de Jesus aparecerem. Rabi, Messias, entre Cordeiro de Deus, entre outros títulos de Jesus, os títulos messiânicos nomeados a ele. E, ao mostrar justamente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós devemos de ter presente que somente nele encontramos a salvação, e nada mais. O sangue, devemos de recordar que simboliza a vida que é transmitida. Então, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é aquele que dá a vida, como diz o próprio Jesus, pelo mundo. E aquele que transmite a vida para nós, com a sua vida, com a sua entrega total por nós. Não devemos de viver uma vida sem ser aquela de Cristo, se nos chamamos de cristãos, se nos chamamos de católicos. Se reconhecemos Jesus como o Cordeiro de Deus, como o Messias, o Mestre, o Salvador, nós devemos de caminhar após ele, como fizeram André e João no Evangelho de hoje. E temos feito, temos seguido a vida de Cristo, temos nos empenhado em estar com ele, em conversar com ele, em ter um diálogo com ele, em conhecê-lo cada vez melhor e viver aquilo que ele nos pede. Ao ponto que Santo Agostinho, ao comentar justamente este trecho do Cordeiro de Deus e da questão do sangue, diz, vou fazer a tradução do italiano, o espírito maligno, de fato, a ele se incensam com honras e trazem enganos aos seguidores de Cristo. Ao ponto, meus irmãos, que aqueles mesmos que enganaram com amuletos, com fórmulas mágicas, com truques do inimigo, misturam as suas fórmulas mágicas no nome de Cristo, porque agora não possam mais enganar os cristãos, dar a eles o veneno sem acrescentar um pouco de mel. Assim que o doce esconde o amargo e o cristão bebe a sua destruição. Ao ponto que eu conheci uma volta um sacerdote daquele famoso Pileato, diz Santo Agostinho, que andava dizendo, também Pileato é cristão. Por que isto, ó irmãos? Senão porque, de outras formas, não conseguiriam enganar os cristãos? E segue Santo Agostinho, essa parte é importante para a nossa vida. Não buscais, então, o Cristo em outro lugar, senão onde o Cristo quis ser anunciado a vocês. E próprio como ele quis ser anunciado a vós, assim tende ele convosco, e assim carregai-o nos vossos corações. É este o muro que resiste a todos os assaltos e a todas as insídias do inimigo. Não temeis, não agarrará a confusões, senão lhe será permitido. É certo que ele não pode nada, o inimigo, senão quando obtém a permissão, o que é enviado. Ele é enviado como anjo mau, da parte do poder das trevas. Obtém a permissão quando pede alguma coisa. E isto, ó irmãos, não vem senão para provar os justos e para punir os iníquos. Então, Santo Agostinho nos diz claramente onde devemos de procurar Jesus, aonde ele se fez anunciar. E onde é isso? Na sua igreja.
nos sacramentos, na vida que o Senhor nos pede, seguindo o seu evangelho e a santidade. E nós, assim, temos buscado Jesus? Ou temos nos enganado com tantas outras coisas, onde muitas vezes, aparentemente, é próximo à nossa fé, mas não é a nossa fé. Nós não devemos de confundir. Não podemos viver com dois senhores, como o próprio Jesus disse. Devemos de seguir somente a Jesus Cristo, na sua igreja, nos seus sacramentos, aonde ele quer se fazer encontrar. E é isso que temos feito, meu irmão e minha irmã. Temos sido sinceros na nossa vida cristã ou temos buscado em outras coisas, em outras dinâmicas, em outras dimensões da vida, encontrar Jesus, sendo que ali não podemos encontrar mais do que migalhas ou quase nada dele? Ou ainda as obras do inimigo e não as de Cristo? Então, eles responderam a Jesus: Mestre, onde moras? Devemos de compreender algo que já disse. Primeiro, puxar um diálogo. Não sabiam, não queriam incomodar. Mas não somente isso. Aqui quer indicar também que eles queriam saber quem era Jesus. O morar aqui, habitar, quando Jesus responde, vinde ver, recordemos o primeiro capítulo de São João. Aquele que era com o Pai, que habitava na glória do Pai na eternidade, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É esse que eles querem conhecer, querem ter intimidade com o Senhor. Não somente um encontro humano, mas conhecer mais profundamente tudo aquilo que ele tem a ensinar. E isso também é possível para conosco. Este diálogo íntimo com Jesus. Mas nós temos tido este momento de intimidade com o Senhor, este diálogo. Temos buscado na contemplação, na oração, na meditação da palavra de Deus, na vida dos santos, buscado viver esta intimidade com o Senhor para conhecê-lo verdadeiramente e sermos tocados profundamente por eles. Devemos de ainda continuar o texto. Foram, pois, ver onde ele morava e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. Aqui, a tradução não nos ajuda muito para a meditação, como Agostinho vai comentar, mas já entenderemos. Primeiro, João diz a hora em que isso aconteceu, por quê? Porque aquilo transformou sua vida. Mudou a sua vida da água para o vinho, poderíamos dizer. Como algo também em nossa vida marcou o nosso encontro com Deus. Marcou uma mudança na nossa fé em Cristo na igreja, se nós somos, desde o início da vida, católicos. Algo nos marcou e devemos de reconhecer. Se entramos na conversão, aquele dia da conversão, aquele momento de conversão nos marcou e não podemos esquecer. Mas a tradução melhor diz o que? Era a hora 10ª. O que quer dizer a hora 10ª? Santo Agostinho vai dizer que o número 10 vem justamente recordar a lei. A lei que, nisso, mostra que ele é o mestre da lei, aquele que fez a lei. E por isso ele é capaz de ensinar a lei com a misericórdia, com o amor. E nele a lei verdadeiramente vai ser cumprida. Não como forma de punição, mas como uma forma realmente de salvação e como Deus quer que seja vivida. E nós temos compreendido os ensinamentos do Senhor, em especial a lei, a santidade, a busca de Deus, a transformação de nossa vida? Mas, por isso, nós também devemos de ver que não devemos de nos afastar do Cordeiro. André e João permaneceram com Jesus não somente aquele dia, mas no dia seguinte vão sair da presença do Senhor para anunciar aquilo que
vivenciaram ao seu lado. Nos diz o texto, em continuidade, pulando um versículo, que André foi encontrar seu irmão Simão e lhe disse: encontramos o Messias, que quer dizer o Cristo, que quer dizer o ungido, que quer dizer também aquele que nos dá a única unção. Não há outra forma de sermos ungidos de Deus, senão participando de Cristo, da sua vida, da convivência, do diálogo, do amor a Ele. E então, André leva Simão a Jesus. Jesus olha para ele e diz: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Jesus, ao mudar o nome de Pedro, mudar de Simão a Pedro, o que fez? Primeiro demonstrou a sua autoridade, a sua posse sobre esta pessoa que está diante dele. Tomou esta posse de Simão, mas ainda mais transformou sua vida. O nome indica, Santo Agostinho diz, aquilo que é a igreja, a pedra angular, a pedra que se constrói toda a igreja. Jesus é a pedra angular, mas a pedra onde vai ser a rocha a ser construída a igreja. Mas ainda tem mais. Recordemos o que meditamos na Semana Santa. Nós conhecemos um outro nome, pela tradução não identificamos aqui, porque depois muitas vezes vamos chamar a Pedro de Pedro, não mais de Cefas. Mas conhecemos um outro nos evangelhos que está relacionado à morte de Jesus. Quefas. Quefas é Pedro, Quefas é Caifás. Então agora o sacerdote, por excelência da Igreja de Cristo, será Pedro. Essa será a sua missão. Foi tocado por Cristo, Cristo tomou posse da vida dele, o transformou e agora vai segui-lo. Sabemos que vai se fragilizar ao longo do caminho até a paixão, mas depois dará sua vida por causa do Senhor. E nós? O Senhor também pôde nos chamar pelo nome, tomar posse de nós? Como parte da sua herança, poderíamos seguir assim as Escrituras? Não como posse, como alguém que toma posse de um objeto, mas como alguém que toma posse da sua herança, daquilo que é amado, daquilo que é conquistado. Também nós podemos dizer que, como Pedro, fomos conquistados por Cristo e por isso fazemos parte da sua herança. E vamos agora à primeira leitura diretamente. Continuamos a carta de São João. Filhinhos, que ninguém vos desencaminhe. O que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que comete o pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado, porque a semente de Deus fica nele. Ele não pode pecar, pois nasceu de Deus. Nisso se revela quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Todo que não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. E o que quer, em resumo, nos dizer São João na sua carta hoje? Que nós devemos de viver a justiça, ou seja, a lei, os ensinamentos do Senhor. Como nos mostrou Santo Agostinho, aquele que é o mestre, aquele que realmente criou a lei, nós devemos de seguir agora na misericórdia e no amor, não como algo imposto, mas vivendo assim a justiça, santidade. Aquele que busca a santidade pertence a Deus, mas quem busca cometer o pecado é do diabo. Mas, padre, muitas vezes pecamos, caímos. Sim, mas aqui o que importa é a nossa luta contra o pecado. Ainda hoje vi um pequeno comentário que dizia o seguinte: Eva perdeu tudo no paraíso. Jesus venceu o diabo no deserto. O que importa não é o lugar, é a decisão. Nós estamos decididos, queremos, a nossa vontade é realmente sermos santos como Deus nos pede, para entrarmos na sua glória nos céus? Esta é a vontade que reina em nossos corações de cristãos? Ou a nossa vontade está em outros lugares?
Muitas vezes, quantas vezes escutamos ou até mesmo podemos ter dentro de nós os ciúmes, a inveja, entre aspas, daqueles que vivem no pecado, olha, se diverte e tal, mas nós sabemos que é errado, que é contra Deus, não os divertimentos lícitos, mas os ilícitos. Nós, então, a vontade reina onde? Em querer seguir o diabo, o pecado, o mundo? Recordo ainda o que meditamos ontem. Não podemos nos achar acima do bem e do mal. Nós não somos agnósticos. Ai, não importa o que faça, eu tenho uma revelação maior, eu conheço mais, eu faço mais, então não importa o que eu faça, eu vou ganhar o céu. Não, grande ilusão. Não nos enganemos pelo inimigo. Nós, sim, pecamos e devemos de nos reconhecer pecadores e lutar contra o pecado. Então, encerra São João recordando: todo que não pratica a justiça, todo que não busca a santidade, não é de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. As duas coisas caminham juntas, porque a minha santidade se traduz em amor ao próximo. E basta olharmos para todos os santos e veremos este grande exemplo. Não importa o estilo de vida que viveram, se na clausura, na vida familiar, como marido, esposa, filhos, na vida sacerdotal, não importa. A justiça, a santidade também teve como caminho, depois, o amor ao próximo. E nós estamos vivendo, então, sobre a vontade de Deus ou sob a vontade do diabo, do inimigo, buscando o pecado, não nos preocupando em mudar de vida, em lutar contra tudo aquilo que nós vivemos e que sabemos claramente que não vem de Deus e que Deus pede que não vivamos? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a reconhecer a presença de seu Filho amado em nossas vidas. E assim, vendo Ele diante de nós, passando por nós, possamos, como André e João, segui-lo e ter este encontro íntimo com o Senhor e não abandonar mais o Cordeiro de Deus, para que, vivendo na obra do seu Espírito Santo e cada vez mais a santidade que ele nos ensina, possamos um dia merecer a glória eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, desça sobre vós e tudo aquilo que vos pertence a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom sábado a todos.